Olá pessoal, tudo jóia? JM33 News, pessoal, News. Pessoal, eu vou trazer aqui um videozinho, tá? Muito, muito, muito triste, tá? É muito triste mesmo. Quem entrevista um bispo lá da Angola, numa live, tá? Numa livezinha, o é o próprio. É o nosso amigo, né, pessoal? É meu amigo também, ele é meu amigo também. É o Davi Vieira, tá? É o Davi Vieira entrevistando um bispo lá na Angola. É um bispo lá na Angola, da Universal de lá, da Universal de lá, da Angola. Pessoal, realmente, o que eu ouvi, pessoal, veja esse vídeo até o fim, pessoal. Veja esse vídeo até o fim, que é um vídeo muito triste, entendeu? O próprio bispo não consegue nem falar quando a própria Universal estava lá. Quando a Universal estava lá realmente tomando conta de tudo lá, isso e aquilo, entendeu? E realmente ele não consegue nem falar direito, porque ele está tão triste, tão magoado pelo que aconteceu. Tudo que aconteceu, todo mundo fica triste, até eu também fico. Eu fico sentido sim, porque às vezes começa com uma boa pregação lá, os pastores, bispos da Universal, e depois começa a ver que os pessoal tá tudo animado, isso e aquilo, né? Naquele negócio de oba-obazinha, aí acaba por aplicando aquele golpezinho, né? De fogueira santa, você tem que me dar a sua casa, você tem que me dar o seu terreno, você tem que me dar seu carro, sua moto, a sua aliança, sua pulseira, seu relógio, seu celular. Não escapa nada não, filho. Até a mulher também se... Quer minha mulher? Eu quero. Pode ver que tá top. Rapaz, isso não é de Deus, não. Isso não está escrito dentro da Bíblia, da palavra do Senhor Jesus Cristo, que realmente nós devemos fazer isso. Tá? Nenhum pastor, nenhum bispo tem que fazer isso. Isso não é aceitável, não. Isso não é aceitável. A pessoa que aceita isso, entendeu? A pessoa é maluco, entendeu? Não conhece a Bíblia. Lê a Bíblia, passa a ler a Bíblia, interpretar a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos no tempo de Jesus Cristo, não no tempo de Deus. O tempo de Deus já passou, agora é tempo de Cristo Jesus, tá? É tempo do Filho, tá? É tempo do Filho, é tempo de resgate, tá? É tipo que a última chamada, entendeu? A última chamada, é como se fosse assim, a última chamada. Pessoal, realmente veja esse videozinho aqui, veja esse vídeo aqui, para vocês terem a noção do que o que acontece. Fica até a sombra, né, pessoal? Fica até escuro essa imagem aqui. Mas veja esse vídeo aqui, que é um pouquinho grandinho. Mas veja o vídeo até o fim para vocês entenderem. Eu já vi um monte de vezes. Repetidamente eu já vi. Eu já entendi. Basta você entender e realmente você aceitar que realmente algumas coisas da própria Universal, né, da doutrina, da obrigação da Universal para estar como pastor ou como para estar como obreiro. Realmente isso não é de Deus. Tá? Veja esse vídeo aqui, pessoal, veja esse vídeo aqui. JM33 News, e vou trazer muito mais coisas para todos vocês. Sabia que a mulher do bispo Gonçalves dizia que nós, os negros, cheiramos mal? Meu Deus do céu. Meu Deus, que absurdo, gente. Para ela ir para a reunião, ela descia do 5º andar para o salão do Maculusso, que estava no rei de chão. As esposas tinham que colocar ambiente no elevador, na escada, no lugar aonde, todo o caminho que ela iria passar, tinha que colocar ambiente.
Ambiente é o perfume, o cheiro, que você diz? Perfume, o cheiro, né? O cheiro, Sim, ambiente. sim, cheiro ambiente. Meu Sim, Deus do céu. Mas, nós chamamos aqui ambiente. então, a esposa do Gonçalves dizia que os angolanos, eles cheiravam mal. Isso que o senhor falou, né? Poxa. Olha, Meu Deus, que absurdo, bicho. eu não vou lhe falar, nós não vamos falar tudo aqui Sim, nessa sim, entrevista de hoje. sim, sim. Vamos falar tudo pouco a pouco. Com Até certeza, para com a gente certeza. não trazer aqui uma única conversa nossa e as pessoas ficam sem entender de facto do porquê dos pastores levantaram o manifesto pastoral. Amém. Com certeza, eu fico muito agradecido, senhor, e pode ter certeza que a gente vai dar continuidade, sim, porque são muitos assuntos. Inclusive, eu coloquei algumas observações aqui numa pauta para perguntar ao senhor, para conversar com o senhor, mas tem tantas outras coisas, inclusive falando sobre vasectomia, que foram uma das exigências, uma das colocações dos pastores, que é a imposição da vasectomia aos pastores. Olha, Sim. olha, a questão da vasectomia, a questão da vasectomia é o seguinte: quando os outros bispos passaram por aqui, antes do bispo Gonçalves, faziam. A vasectomia era, de facto, vou usar o termo, os pastores eram coagidos, o termo certo, eram coagidos para poder fazer a vasectomia. Quando chegou o bispo Gonçalves disse: olha, a partir de hoje, ninguém mais vai fazer a vasectomia na África do Sul. A vasectomia deve ser feita aqui em Angola. Espera aí. Os pastores olharam e falaram assim: espera aí. Já somos obrigados, coagidos, a fazer a vasectomia e ser levado para a África do Sul, aonde há especialistas, médicos, não é? Que fazem esse tipo de cirurgia. Até aonde vai os nossos conhecimentos, essa cirurgia não é realizada em Angola. Não há aqui em Angola, não é? Um médico, e até porque também as leis do nosso país não é permitido todo o médico que faz esse tipo de procedimento de vasectomia, se for pego, é crime, vai para a cadeia. Até onde vai os nossos conhecimentos, não havia nenhum cirurgião, algum profissional aqui em Angola para poder fazer a vasectomia. Mas ele diz que os angolanos teriam que fazer a vasectomia aqui em Angola e a senhora que estava responsável, no caso, era a esposa de um pastor que estava responsável no setor do ABP, que é o setor, né, de saúde, ela Sim. teria que achar um profissional para poder fazer a cirurgia aos pastores. O que eu estou a dizer, quando o bispo Gonçalves aqui chegou, a situação piorou, se agravou. E há muitos pastores que estão nos assistindo nesse momento, brasileiros que estiveram aqui em Angola, eles sabem no que eu estou a dizer. Não, o senhor me contou certa vez, o senhor me contou um episódio, conversando em particular, o senhor me contou uma situação, eu queria colocar nesse vídeo. Parece que era a questão da vasectomia, do meu ponto de vista, parece que o Gonçalves era uma obsessão para ele, porque o que eu entendo é que o senhor contou uma experiência em que, eu não sei se estava o senhor presente ou um outro bispo, que o Gonçalves perguntou ao pastor se ele havia feito vasectomia, e ele falou: não, bispo, não fiz, porque a minha esposa, ela não tem útero, ela não pode engravidar. Ele falou: não interessa, o sacrifício é seu, você tem que fazer de qualquer jeito. Então, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, e pastores brasileiros e em outros países também, eles vão saber o que nós estamos falando, as pessoas não fazem ideia de que a questão da vasectomia é uma questão até difícil de entender por que eles exigem tanto isso
para que os pastores não tenham filhos. Eu lembro que isso eu tinha comentado, por isso Não, que eu... isso não aconteceu com um pastor, foi um bispo angolano. Ah, sim, sim. Isso foi um bispo angolano. Eu costumo dizer que depois que o bispo Gonçalves veio dirigir ou liderar Angola, a situação perdeu Perdeu o controle. Verdade. Por quê? Os outros líderes que passaram aqui sabiam que esse pastor não fez a vasectomia, mas, porém, a sua esposa retirou o útero. Na altura que ela deu à luz, retirou o útero. Então, a sua esposa jamais poderia ser mãe. E na reunião, o bispo Gonçalves perguntava para os pastores e perguntou a esse bispo por que não fez a cirurgia. Ele falou, não, eu não fiz porque a minha esposa retirou o útero. Ele falou, não, o sacrifício não é da sua esposa, o sacrifício é seu. E esse bispo viajou para a África do Sul e fez a vasectomia. Enquanto nós soubemos que o bispo Gonçalves não fez a vasectomia. Quem retirou também o útero é a esposa do bispo Gonçalves. Então, são coisas. Vamos juntar aqui, juntar os pontos, vamos ver que as coisas estavam a sair, não é? É verdade. Do controle, e ao ponto que nós não estávamos a ver mais da parte do bispo Gonçalves, que de facto veio aqui para trabalhar, para ajudar o povo, para poder somar e salvar as almas. Nós estávamos a ver que o bispo Gonçalves estava a criar situações para poder tirar o pastor da obra, porque ele havia dito que havia muitos pastores, então a alegria, a felicidade dele era tirar vários pastores da obra, como fez em Moçambique, e ele até falou de boca cheia, eu fechei várias igrejas, e até fala com prazer em tirar o pastor da obra e não ter pastor para determinadas igrejas, e ele fechar aquela igreja e fala com prazer. Então, aonde vai essas almas? Se o objetivo é ganhar almas, não é mais fácil capacitar o pastor, ensinar o pastor, e esse pastor ter condições para poder estar no altar, ajudar as pessoas e salvar as almas? Agora, quando cria-se leis, obrigações, para que o pastor possa se sentir constrangido e dizer assim, olha, não quero mais fazer a obra, vou seguir a minha vida, para ele é uma satisfação. É isso que o bispo Gonçalves veio aqui em Angola para fazer. Só Deus, só Deus. Bispo, eu queria entrar num assunto também com o senhor, alguns assuntos que nós vamos chegar na questão da condenação, na verdade, do que aconteceu com Gonçalves em Angola. É muito importante que as pessoas saibam. Porém, diante do manifesto, das investigações que aconteceram no país, inclusive aqui no Brasil, o que o senhor falou sobre essa questão de evasão de divisa, em novembro de 2021, no ano passado, saiu uma matéria do jornalista Gilberto Nascimento no UOL, que fala sobre a liderança do Macedo, a liderança de Macedo ter tirado, foi feita uma investigação de pelo menos 120 milhões de dólares por ano do país, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, que a Procuradoria da República, ela mandou fechar os templos diante dessa investigação. Mas o povo continuou lá na frente dos templos, né? Houveram muitos conflitos, o que apareceu para a gente aqui, muitos conflitos entre as autoridades locais e as pessoas. Mas o que me deixou mais triste, bispo, o que nos impactou de verdade, foi ver que haviam alguns liderados pelo braço de Edir Macedo em Angola, pastores que estavam cumprindo ordens deles que estavam... Uai, seu app de vídeos curtos.